Não, peraí que eu sei, pior que eu sei essa palavra. Eu sei, a gente falou dessa palavra, a gente falou essa palavra na última aula. Não... Ai, vou lembrar. Ai. Não lembro, tem que olhar. Lembrei. Hi guys, teacher Sammy here. Quando a gente está aprendendo uma língua, é um grande desafio memorizar e internalizar os conteúdos aprendidos, na verdade. Parece que você aprende uma coisa, na aula seguinte você sente que esqueceu tudo e às vezes não precisa ser nem na aula seguinte, no minuto seguinte você fala assim: Teacher, acabei de ver essa palavra. Talvez você começou assistindo esse vídeo pensando que é só você que passa por esse tipo de situação, sendo que na verdade a maioria dos alunos passa por isso, 99,9999% dos alunos passam por isso. Afinal de contas, o processo de aprender uma língua é acumulativo. Quanto mais vocabulário e estruturas você aprende, a sua biblioteca mental, o seu repertório vai ficando cada vez mais amplo e, consequentemente, vai facilitando cada vez mais a sua compreensão e a sua comunicação. E como vencer essa barreira da memorização? Nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica chamada Gold List, não tem no Brasil, There's Not in Brazil, que é uma técnica de memorização que vem sendo utilizada por muitos poliglotas ao redor do mundo. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, esse é o primeiro vídeo que a gente tem, pelo menos eu não vi nenhum outro vídeo, então eu imagino que esse vídeo que eu tô fazendo seja o primeiro vídeo, né, de um canal brasileiro falando sobre a Gold List, que inclusive você pode utilizar não só para aprender inglês, como qualquer outra língua. E essa técnica é baseada no Spaced Repetition System, o sistema de repetição espaçada que talvez você já ouviu falar. Se você não ouviu falar do sistema de repetição espaçada especificamente, possivelmente você já ouviu falar de Anki ou talvez algum outro aplicativo de memorização. E não só o Anki, como outros apps como Quizlet, Memrise, Brainscape, tem tantos outros. São aplicativos que, assim como a Gold List, tem como fundamento o método de repetição espaçada. Mas, ô teacher, o que é a repetição espaçada? Nesse vídeo aqui eu não vou me aprofundar muito no método de repetição espaçada, mas tem esse outro vídeo aqui que eu gostaria que você assistisse, onde eu explico detalhadamente o que é repetição espaçada e não só isso, você vai entender por que é que você esquece tudo que você aprende. Eu falo que é um vídeo que é para tirar um peso dos seus ombros, você vai descobrir que você é totalmente normal. Então assiste esse outro vídeo sobre memorização, porque com certeza vai tirar um peso dos seus ombros e vai ser uma luz aí no fim do túnel nesse assunto de memorização. Eu recomendo que você assista também para que você possa entender um pouco mais o conceito da Gold List, que é o tema que eu vou abordar nesse vídeo aqui que você está assistindo. Uma das coisas que me faz gostar particularmente muito da Gold List é porque é uma técnica onde você utiliza a escrita à mão. Ai, Sam, escrever à mão. A maioria dos aplicativos de memorização você não tem essa questão de escrever à mão, mas eu não sei se você sabe, quando você escreve à mão, você potencializa até 30% da sua memorização, ou seja, tá aí mais uma técnica que você pode adotar para somar com a repetição espaçada. Por isso que eu gosto bastante da Gold List nesse sentido. Barulho, tá muito barulhento aqui. Hoje tá hard e tá muito calor, tá muito calor. Mas antes de eu te ensinar aqui como que você monta a sua Gold List, eu queria que você soubesse que o criador dessa técnica é o David James, um poliglota super famoso. E agora vamos então assistir um pedaço de uma aula que eu dei, onde eu expliquei esse tema da Gold List e eu vou compartilhar com você agora. E como é que funciona essa tal de Gold List? Vamos imaginar que é um caderno grande aberto. E aqui estaria, por exemplo, a espiral desse caderno, alright? Você vai dividir as linhas dessa forma que você está vendo aqui. Então, na folha da esquerda, você vai ter o que a gente vai chamar de head list, de lista principal. Seria a sua lista matriz, digamos assim, né? De head, matriz, cabeça. Bom, e essa seria, no caso, a lista número 1. Então, vamos imaginar que é a minha primeira vez fazendo uma Gold List, e aqui é o meu caderno limpo, né? Eu preparei esse caderno para receber as minhas listas, e essa aqui é a minha primeira lista matriz, no caso. Então, na técnica original, digamos assim, se for fiel, né, bem fiel ao método, você colocaria 20 palavras, né, ou 20 expressões, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, você pode colocar, por exemplo, 22, 25, 15, se você quiser. Isso aqui não é uma obrigatoriedade, mas no caso, né, 20 seria
a contagem para você conseguir ter o aproveitamento certinho, né, das páginas. No caso dessa folha da esquerda e dessa folha da direita, porque aí você percebe que do 20 aqui ficou 14, aqui ficou 10, enfim, aí acaba que você consegue destilar, né, uma lista usando 2 folhas de caderno. Então, eu diria que é mais uma questão de organização, talvez. Bom, e aí aqui nessa primeira lista você vai colocar, então, palavras, se você quiser, né? Você também pode, aí é uma sugestão minha, não só colocar as palavras, como também colocar uma frase, né? Então, imagina que aqui você escreveu, por exemplo, a expressão a fio, né? Não consigo escrever aqui agora para vocês, mas faz de conta que é a fio. A minha sugestão é que você não somente escreva a palavra no caso, mas você coloque também um exemplo com essa palavra, né? Porque aí tá uma outra técnica, né? Que eu acho que eu já falei isso em vídeos anteriores, também faz com que você memorize mais. As palavras, quando elas estão inseridas num contexto, é muito melhor para compreensão e memorização. Então, evite colocar somente a palavra, né? Até porque tem palavras em inglês, muitas palavras em inglês, que elas têm vários significados. Então, você pode ajeitar aí o seu caderno para escrever a palavra e uma frase, ou até se você quiser 2 frases, 3 frases, né? Depende de como você vai organizar aí a sua lista, né? Para caber tudo, mas você pode fazer isso. Aqui tem uma linha, porque de um lado você vai escrever em inglês e do outro em português. Você também pode escrever, por exemplo, português e inglês, inverter. Eu sugiro, né, você escrever português primeiro, aqui, né, e o inglês desse lado de cá. Por que eu sugiro você fazer isso? Porque quando você for destilar essa lista, e você vai aprender, eu vou ensinar aqui nessa aula, mas você vai precisar se forçar para lembrar das palavras, você vai precisar se testar, né, conferir se você lembra ou se você não lembra. E geralmente, né, assim, 99% das pessoas, elas têm mais facilidade de lembrar quando a palavra está escrita em inglês e você precisa lembrar em português do que o contrário. Quando você olha para essa palavra escrita em português e precisa lembrar como se diz aquilo, uma palavra, uma frase, em inglês, tende a ser muito mais difícil, mas aí é uma coisa legal, porque quando a gente fala com alguém em inglês, é basicamente esse processo que a gente faz. A nossa língua é o português e aí a gente precisa expor tudo aquilo em inglês. Então, por isso é sempre mais difícil, assim, naturalmente, pode se observar enquanto você estiver estudando. Você vai perceber que é muito mais fácil você lembrar do inglês pro português do que do português pro inglês. Isso é completamente normal, já fica a dica aí pra vocês. So let's go on, então vamos continuar. Let's continue. Eu já vou explicar o que são essas coisinhas aqui, tá? Mas uma outra coisa que você pode fazer também, que é muito legal, é você anotar antônimos, né? Então você pode anotar, por exemplo, old, que é velho, e aí você coloca o oposto disso, que no caso é new, né, de novo, e, por exemplo, tall, de alto, e aí o oposto short, de baixo. Você pode trabalhar com antônimos, tem pessoas que memorizam bastante, né, através dos antônimos, então é uma forma também de tentar potencializar os resultados de memorização aqui através da Gold List, utilizando uma outra técnica. Você também pode organizar suas listas por categorias, então você está aprendendo verbos, por exemplo, né, que inclusive é o exemplo que eu separei aqui para vocês, e eu já vou mostrar que vai ficar mais fácil. Esse aqui é o exemplo, então, que eu separei, né? Então, no caso, se você quiser, você pode separar por categorias. Então, tá aqui um exemplo, né, de categorias, né? Por exemplo, lista 1 é verbos, verbs. Aqui tá escrito, no caso, em inglês, né? E a tradução em português, mas, como eu tinha dito, eu sugeriria você inverter. A gente fez o arquivo assim, né? A nossa designer, né, da equipe fez o arquivo assim, mas eu recomendo você colocar em português e aqui colocar em inglês para se desafiar um pouco mais. Você vai sentir que fica mais difícil, mas eu acho que vale a pena. E no caso aqui, né, você tem a categoria de verbos e os verbos estão anotados, mas sem nenhum exemplo. Se couber, não sei o tamanho da sua letra, mas se você conseguir organizar aí as suas listas de modo a caber uma frase, como eu já falei, seria muito legal, porque vai potencializar aí, sem dúvida, os seus resultados de memorização. É importante aprender as palavras sempre que possível num contexto e não soltas, é sempre melhor. E agora vamos finalmente falar da técnica, né, e dos espaçamentos que você precisa ter entre uma destilação e outra. Então, o que seria a destilação? Destilação é mais ou menos como se fosse um funil, né? Mais ou menos não, é um funil. Porque o nosso cérebro, ele retém mais ou menos aí 30%, varia de cérebros para cérebros, mas aproximadamente 30% de tudo que a gente vê. Trabalhando com 30%, né, isso aqui faz parte da técnica, tá? Da repetição espaçada no caso. Então, tanto a Gold List quanto o Anki, eles vão trabalhar dessa forma. A diferença que vocês vão ver é que o Anki, ele vai fazer isso tudo de forma automatizada para vocês. Bom, então se eu calcular, se você pegar uma calculadora aí, você
calcular 30% de 20, você vai chegar nesses 14 aqui. Vou até conferir para ver se eu não tô falando besteira, mas eu tenho certeza, gente. But I'm sure. Isso mesmo, na verdade, isso mesmo, eu só quis confirmar. 30% de 20 são 6, então o que acontece? O seu cérebro, ele não vai absorver, quando você escrever essas palavras aqui pela primeira vez, as 20, né? Provavelmente ele vai reter 6 palavras, ou seja, as outras 14 ele vai jogar no lixo e você vai precisar colocar elas aqui, né? Fazer essa destilação para meio que se forçar, né, a assimilar mais 30% dessa nova lista. E aí entra toda a questão do espaçamento, né, do tempo certo para você revisar. Novamente, né, isso varia também de pessoa para pessoa, mas cientificamente, né, com base na técnica que foi comprovada, você precisa ter um intervalo aí de pelo menos 14 dias. Não é recomendado que você faça o intervalo mais curto e nem um intervalo, por exemplo, de 2 meses. Por que não menos tempo? É porque acontece o seguinte: o melhor momento para você revisar uma informação, rever uma informação, quando você estiver prestes a esquecer essa informação. Então, 14 dias, cientificamente falando, é o período aí que o seu cérebro realmente vai estar prestes a esquecer. Então, por isso que não se recomenda você destilar a lista antes dos 14 dias. Agora, você pode, por exemplo, em vez de ser 14 dias, usar 21 dias, né, até um mês, mas também não é recomendado que você faça essa destilação, por exemplo, depois de 2 meses, porque aí perde o sentido, é muito tempo de espaçamento. Então, assim, você já sabe que não precisa ser exatamente 14 dias, né? Pode ser 15, pode ser 16, é por ali, porque varia de pessoa para pessoa. Bom, aí você vai fazer a sua primeira destilação. Quero ressaltar também, quando você estiver nesse processo de destilação, inclusive o processo inicial de criar a headlist, né, a primeira lista, você não precisa fazer esforço nesse momento, você tem que só escrever as palavras, assim, tranquilamente, faz parte da técnica, você não precisa ficar olhando para elas várias e várias vezes, é só você realmente colocá-las aqui, né, sem tentar memorizá-las e deixar para fazer isso depois, né, a destilação, se testar quando derem os 14 dias. E aí, quando você fizer a sua primeira destilação, né, você vai ter aí uma sobra de 14 palavras ou frases ou expressões, o que quer que você tenha colocado. Recomendo muito você fazer isso com expressões e frases, assim você vai assimilar uma frase toda, né, um bloco todo de uma vez só, principalmente se forem frases úteis, como por exemplo, I'm sorry, né, que é desculpa, né, me lamento, I'm sorry. Então é bem legal, porque aí você vai memorizando frases prontas que são muito utilizadas na língua inglesa. Pode ser que na primeira destilação, ao invés de você ter 14 palavras aqui que você se testou e você viu que você não tinha conseguido lembrar dessas palavras, pode ser que dê 15, pode ser que dê 13, né, 12, nunca é um número exato, né? Ou pode ser que dê 14 exatamente. Passado mais 14 dias, você vai repetir a destilação, né, vai vir aqui, ó, tá vendo? Second distillation, a segunda destilação, onde você vai novamente se testar, e aí você vai fazer isso com essa lista, que no caso é a segunda, né, a segunda lista que você criou. Quando você fizer isso, provavelmente vai restar aí 10 palavrinhas, expressões, frases, vai restar isso daí para você deixar na sua lista e após 14 dias de novo, né, pelo menos 14 dias, fazer essa última destilação, que no caso é a terceira, third. E aí você para aqui, você terminou de destilar a sua primeira lista. E é assim que funciona, né, a técnica da Gold List, muito simples, super eficaz, não precisa de nada tecnológico, e uma das coisas que eu acho legal é que para quem gosta de escrever à mão, para quem é assim sinestésico, né, e necessita disso, muitas pessoas, né, necessitam disso, acho que ajuda muito na organização mental, né, mais do que às vezes uma ferramenta tecnológica. Então eu particularmente gosto muito, né, de escrever à mão. Às vezes eu faço coisas no computador, mas parece que não é a mesma coisa, e essa sensação de que não é a mesma coisa, gente, é puramente verdade, tá? É científico mesmo. A escrita à mão faz com que você organize melhor as suas ideias, faz com que você tenha mais clareza. Por conta disso, ainda que você adote o Anki como ferramenta para trabalhar com a repetição espaçada, que é muito bom também, afinal de contas o Anki ele já faz isso automaticamente, ele já sabe as palavras que você não memorizou ainda, né, não foi ainda para sua memória de longo prazo. Então tem tudo isso, tem os pontos bons, né, mas ainda assim eu recomendo que você tenha o seu caderno para aplicar a técnica da Gold List também. Ou seja, utilize as duas ferramentas, porque aí com
com certeza você vai ter resultados muito melhores em relação ao seu inglês. Well, that's it, guys. Bem, gente, é isso. Então não fiquem com preguiça de escrever à mão. Isso pode te ajudar demais nesse processo de memorização. Vai assistir o outro vídeo que eu recomendei, que eu tenho certeza que também vai clarear um pouco mais aí o seu entendimento desse assunto. Vai te ajudar com o seu inglês e também com outras línguas que você estiver aprendendo. Deixe seu comentário, a sua curtida, share this video, compartilhe esse vídeo. Inclusive, você pode escrever nos comentários sugestões de temas que você quer aprender ou vídeos que você gostaria de ter aqui no canal. Aproveita enquanto esse canal está começando e você pode construir o conteúdo dele junto comigo. E me segue nas redes sociais se você ainda não me acompanha, no meu Instagram, meu Facebook, no meu canal do Telegram, onde eu compartilho vários conteúdos gratuitos, e no meu WhatsApp também. Tá tudo aqui embaixo na descrição se você quiser se inscrever. I hope you liked this video and it's useful. Espero que tenha gostado desse vídeo e que seja útil. And I see you on the next videos. Bye! Carro. Facilitando. Vou fazer de novo por causa do barulho. Quanto mais Ai, barulheira.